vocês quiserem tirar, anotar as dúvidas, a gente para a gravação e aí tira as dúvidas. Tem gente que tem vergonha de perguntar quando está gravando. Então, nós estamos gravando já. Então, hoje a gente vai começar a nossa sessão sobre Henri Vallon. Então, o Vallon, ele acreditava em estágios do desenvolvimento, assim como Piaget. Só que a grande diferença do Vallon é que ele acreditava que os estágios, embora subsequentes, né, eles podiam ter uma movimentação, né, não fixa e não linear, no sentido de que um determinado indivíduo poderia sofrer uma regressão sem que isso representasse algo patológico. Então, ele acreditava que o desenvolvimento infantil ele tinha muitos conflitos e que isso era natural. Ele chamava de conflitos e rupturas, regressões, reviravoltas. Então, ele dizia que a criança, ela poderia ter conseguido uma conquista nessa semana e a semana que vem ela regrediu e já não conseguia fazer aquilo que ela alcançou essa semana. Então, ele chamava isso de uma espécie de ruptura, uma espécie de regressão, e considerava que isso, então, era normal no desenvolvimento infantil. Ele foi o primeiro teórico a colocar essas regressões e rupturas de uma forma não patológica, tá? Porque sempre que tem uma regressão na criança, para os outros autores, eles viam como algo patológico, algo a ser compreendido e analisado, não como algo natural. E o Vallon dizia não, todo o desenvolvimento infantil é permeado por essas regressões. Então, ele dizia que existem períodos predominantemente afetivos. Ele falava que o desenvolvimento, os estágios do desenvolvimento, eles são permeados, tá? Eles são repletos de períodos que são predominantemente afetivos, alternados com períodos que são predominantemente cognitivos, tá? Então, nesses períodos que são afetivos, o que domina é a construção do eu. E quando a criança entra no período que é cognitivo, ela está mais voltada para desenvolver o real, compreendendo o mundo, aprendendo coisas. Então, ele dizia que ora tem um foco no desenvolvimento interno e ora tem um foco no desenvolvimento externo. Então, a predominância muda. Interno, construção do interno e construção do externo. Nós vamos ver melhor aqui nos próximos slides, turma. Ele desenvolveu, então, a teoria de estágios do desenvolvimento, né, onde o primeiro, eu vou citar todos aqui e depois a gente vai ver cada um detalhadamente, certo? Então, o primeiro estágio é o estágio impulsivo emocional, que vai de 0 a 1 ano. O segundo estágio é o estágio sensório, motor e projetivo, que vai de 1 a 3 anos. O terceiro estágio é o personalismo, que vai de 3 a 6 anos. O quarto estágio, o Vallon chamou de pensamento categorial. Esse estágio vai de 6 a 11 anos. E o quinto estágio é a puberdade e adolescência, que é o último, tá? Então, na sequência dos estágios do desenvolvimento, esse é o último estágio e ele ocorre a partir dos 11 anos, e aí ele não acaba mais, porque ele é o último. Então, uma outra questão que Vallon mostrou no desenvolvimento, e essa parte é uma parte muito interessante da teoria e muito inovadora, que ninguém nunca falou, e que é uma contribuição
dele, interessantíssima, é sobre os estágios do desenvolvimento e a movimentação deles. Então, ele dizia que no desenvolvimento da criança, nós temos estágios centrípetos, de edificação do sujeito ou construção do eu, tá? Então, o movimento é centrípeto, e depois nós temos estágios centrífugos, onde são estágios de movimento exploratório, cognitivo, né, e estabelecimento de relações com o mundo. Então, ele dizia que, ora, a criança tem um movimento voltado para dentro, centrípeto, né, posteriormente vai ter uma alternância com um movimento centrífugo, voltado para fora, certo? Então, centrípeto é um movimento para dentro e centrífugo é um movimento para fora. Espera só um pouquinho que eu estou admitindo aqui os colegas. Então, centrífugo e centrípeto. Para regular esses dois movimentos, ele criou as chamadas três leis da alternância. Tá? Qual que é a primeira lei da alternância de Valon? A primeira lei estabelece que existe uma alternância de direções opostas entre os estágios. Foco para o conhecimento de si ou para o conhecimento do mundo exterior. Tá? Então, tem uma alternância. Ou o foco está em mim ou está no externo. Se está em mim, no próximo momento está no externo, depois no interno, depois no externo, e assim sucessivamente. A alternância de predomínio dos campos funcionais também é uma lei. Tá? Então, ele dizia que num estágio predomina o campo funcional motor, depois o afetivo, depois o cognitivo, e assim numa alternância de campos. E a terceira lei de alternância é a integração funcional, onde os estágios evoluem do mais complexo para o mais simples. Tá? Então, assim, sempre de um estágio bem simples, né, onde é o bebezinho ali, conforme a criança vai crescendo, ele vai ficando mais complexo. Essas são as três leis da alternância. Elas são bem simples, bem básicas. E aqui, então, nós vamos ver o primeiro estágio emocional, o primeiro estágio impulsivo emocional. Acendendo a luz aqui. Tá. Então, o primeiro estágio do desenvolvimento de Valon é o estágio impulsivo emocional, onde o movimento é interno, tá? Então, é um estágio centrípeto. Ele vai do 0 aos 12 meses, de 0 a 1 ano. Então, num primeiro momento, ó, assim que nasce, por volta de 2, 3 meses, ele é um estágio da impulsividade motriz pura, com predomínio de reações puramente fisiológicas. Então, o que que acontece? É nesse estágio que o bebê expressa a afetividade dele, né? No primeiro momento, nos primeiros mesezinhos, né, ele apresenta movimentos descoordenados, né? Sempre que ele tem uma sensibilidade ou uma necessidade, se ele estiver com frio, se ele estiver com fome, se ele estiver com dor, né, ele vai apresentar esses movimentos descoordenados de braços, de perna, o movimento do rosto também, o movimento da boca. As pessoas têm a impressão de que o sorriso nesse momento é um sorriso de resposta, né? E o sorriso é apenas um reflexo. Então, um bebezinho recém-nascido até 3 meses, ele não sorri para vocês, tá, gente? Ele tá apenas, é um movimento de reflexo. Agora eu tirei o casaco, agora eu fiquei com frio. Vou pôr o casaco de novo. Tá? Então, existe uma sensibilidade e uma resposta, né, a esses desconfortos corporais ou necessidade. Nesse momento, o bebê precisa estabelecer uma relação com o adulto, né, que será o adulto cuidador. Por que que nós falamos adulto cuidador? Porque nem sempre esse adulto cuidador é a mãe do bebê, certo?
Então, nós dizemos cuidador, porque pode ser uma avó, pode ser uma irmã, pode ser o pai, pode ser uma tia, pode ser uma babá, uma enfermeira, tá? Então, tem um adulto cuidador, senão esse recém-nascido, esse bebê não vai sobreviver, né? Mas não necessariamente é a mãe, tá? Então, ele vai reagir por meio de choro, de movimentos corporais, sempre comunicando a sua necessidade de fome, de frio, irritabilidade, porque está molhado. Depois dos 3 a 9 meses, aí esse bebezinho vai entrar num estágio emocional, onde vai surgir, então, o que a gente chama de mímica do sorriso. Aí esse bebê, a partir dos 3 meses, ele já vai sorrir de verdade. É um sorriso em resposta ao meio, certo? Então, nesse momento, vão preponderar as questões emocionais e a relação com o ambiente, tá? Então, veja, de 0 a 1 ano, né, é um momento onde a emoção predomina na vida do bebê, o afeto predomina na vida do bebê, tá? Então, é o ambiente, são as questões internas dele, né? A fome, o frio, as sensações que ele vive, as emoções que ele vive. Então, é um momento também onde o bebê, ele vive uma fusão com o cuidador. O que que seria essa fusão com o cuidador, né? Seria uma dependência tão grande, onde ele sente que ele e o cuidador são a mesma pessoa, tá? Então, nesse momento, ele vai vivendo, ele vai aprendendo as coisas do mundo através da relação com o cuidador, né? Então, é o cuidador que vai dar um tom de proteção, de amparo, de acolhimento. Então, ele vai construir, já que é um movimento centrípeto, né? A primeira fase centrípeta de construção do eu, ele vai construir esse eu interno através desse cuidador. Então, ele tem um desconforto, o cuidador vem e aplaca esse desconforto. Ele tem uma dor, o cuidador vem e dá um remedinho, e cuida dele, e ampara, balança, dá um leitinho, né? Então, ele vai construir esse eu através dessa relação fusional com esse cuidador. Então, ele percebe o ambiente através do cuidador, né? E aos poucos, conforme ele vai crescendo, ele vai conseguindo se diferenciar. Não sei se vocês já ouviram falar da angústia do 8º mês, né? Ela surge aos 8 meses de vida, por volta dos 8 meses, porque a visão do bebê melhorou bastante, né? E ele já consegue reconhecer rostos de pessoas que são estranhas e os rostos das pessoas que são conhecidas. Então, a partir do 8º mês, a criança pode estranhar e ir no colo de outras pessoas que não são conhecidas. Então, se vem uma pessoa que não é da família pegar ela no colo, ela chora, tá? Porque ela tá enxergando bem, ela já conhece bem quem é que fica com ela, quem é que cuida dela. E aí ela não quer ficar no colo de pessoas estranhas, ela quer ficar com as pessoas conhecidas. Na maioria dos bebês, tá? Ah, professora, mas meu bebê nunca chorou para ir no colo de uma pessoa estranha. É porque ele é calminho, é da personalidade dele. Mas é normal surgir nesse momento da vida reações de choro e de angústia por conta da percepção. Então, no início, essa fusão é muito forte entre o cuidador e o bebê, e depois vai diminuindo essa fusão, porque o bebê vai crescendo e ele vai ficando cada vez mais independente, tá? Então, notem, aqui na apostila está destacando para vocês a importância da figura do cuidador nesse primeiro momento, né? Então, se for um bom cuidador, a construção do eu nessa fase vai ser muito boa. Então, se o cuidador amparar esse bebê, se ele não passar nenhuma necessidade, se ele for acolhido, for ninado, for amparado, né, a percepção que ele tem de mundo, né, interno vai ser boa, né, vai ser de equilíbrio, né.
não existe esse problema, nesse primeiro momento, de não pegar no colo o bebê, do bebê ficar mal acostumado, né? Na verdade, isso é uma noção errada, né? Porque o colo do bebê, quando o cuidador ampara, pega o bebê no colo, dá uma balançadinha, ele se sente assim muito protegido, né? Muito amparado, diferente do que as pessoas acham que ele vai ficar mimado, tá? Então, são expressões populares bastante equivocadas, né? Deixa chorar para abrir o pulmão, o bebê precisa chorar, não pode ficar pegando no colo toda hora, só pega no colo depois que chorar vários minutos, tá? Então, na verdade, o bebê precisa de estímulo desde muito cedo, ele precisa do contato com pessoas, né? Com o cuidador e aos poucos com as outras pessoas da família, então ele precisa ser estimulado, ele precisa ouvir vozes humanas, ele precisa das brincadeiras, ele precisa ser acolhido, senão ele não vai se desenvolver bem. Então vamos voltar. Primeiro estágio, nasceu até 1 ano de idade, impulsivo emocional, predomínio da afetividade, estágio centrípeto. Agora vamos para o segundo estágio do desenvolvimento, né? Se o primeiro foi centrípeto, o segundo vai ser movimento centrífugo, tá? Então, o primeiro é um movimento interno, né? Voltado para dentro, para a construção do eu. O segundo estágio vai ser centrífugo, voltado para a cognição, né? É um momento onde o bebê vai estar mais voltado para atividades motoras, cognitivas, de realidade. Então, aqui esse estágio demora um pouquinho mais, o primeiro estágio dura apenas 12 meses, né? Esse é um pouco maior, ele vai de 12, né, até 20, até 3 anos, né? 24? 24 é 2. Boa da matemática, né, prof? Então, dos 12 aos 18 meses é o primeiro período do estágio sensório-motor e projetivo. Então, o bebê tem um comportamento de orientação e investigação. Então, esse bebezinho com 12 meses, se ele não estiver andando, oi? Eu Oi? não sei se não está aparecendo para a turma, mas para mim não está aparecendo o slide agora. Está embaçado, uma imagem embaçada, assim, mas não estou conseguindo ver o que está no slide. Tá aparecendo para todo mundo, turma? Tá sim, professora. Será que é alguma coisa na Aqui sua sim. internet? De repente você sair, voltar, pode ser alguma coisa da Não, internet. não, tranquilo, professora, pode continuar. Não voltou não, mas eu vou funcionando aqui, vamos ver se dá certo. Mas eu vou Tá, acompanhando pela apostila, sem problema. tá bom. Tá na página agora 130 da apostila, tá? Ok. Às vezes, gente, é alguma coisa da internet, da região de vocês, né? E acontece sim. Me avisem, tá? Caso corte o áudio ou tenha problema no slide. Pode ser alguma instabilidade do sistema. Então, aqui, o primeiro foi centrípeto, aqui é centrífugo, tá? Então, se o bebê com 12 meses, ele não estiver andando, ele está pelo menos engatinhando, né? E aí ele tem esse comportamento no início do estágio de orientação e investigação. Então, ele vai buscar, ele vai atrás das coisas, ele vai se movimentar, ele vai engatinhar, ele começa a andar para ver todos os cantinhos da casa, para descobrir as coisas, para mexer nas coisas, tá? Então, aqui descreve como exploração do espaço circundante, ampliada, né, mais tarde para a locomoção. Então, ele quer descobrir as coisas, né? Nesse estágio, a criança desenvolve importantes habilidades, né, no processo de socialização. Ela começa a desenvolver a fala, tá? Então, ela começa com balbucios, né, até
desenvolvendo cada vez mais e vai melhorando a qualidade dessa fala. Aqui na apostila tem desponto da fala e da marcha, tá? A marcha é o andar, é a caminhada, é aprender a andar, tá? Sempre que vocês acharam marcha, pensem que é o caminhar, aprender a andar, né? Então, ela aprende a andar, a falar. Então, ela já é uma criança que tem uma outra relação com o mundo. Ela não quer ficar mais no colo. Essa fase, o bebê, ele quer chão, tá? Ele quer investigar, ele quer andar, ele quer bater perna, tá? Então, a criança se volta mais para o externo. Se antes ela estava mais voltada para o interno, no movimento centrípeto, agora ela está no movimento de exploração do mundo e de adquirir habilidades de fala, de caminhada, habilidades motoras. Ela vai aprendendo várias coisas nessa fase. Se volta para o mundo externo, né? Começa a perguntar sobre as coisas, né? Pega os objetos, fala, pergunta o nome das coisas, tá? Aí, dos 18 aos 3 anos, é chamado estágio projetivo. Esse estágio projetivo é um estágio, assim, muito engraçadinho, porque agora, além de andar e de falar, que eles vão falando, quando a criança aprende a falar, é muito bonitinho, muito engraçadinho, eles começam, a partir dos 18 meses, que vai dar 1 ano e meio, eles começam a imitar. Então, se toca uma música na TV, a criança dança, ela imita um personagem, né? Ela já faz gestos. Então, ela usa já a linguagem simbólica, tá? Ela já faz de conta das coisas, ela se faz de um personagem, tá? Agora você vai dançar, né? Aí ela dança. Agora você é o super-herói, aí o menininho imita o super-herói. Então, com relação ao processo de ensino-aprendizagem, quanto mais for oferecida coisas para a criança no estágio sensório, motor e projetivo, mais ela aprende. Tá? Então, ela pode explorar texturas, né? Você vai ensinando para ela o que é mole, o que é duro, o que é frio, o que é quente, o que machuca, o que não machuca, o nome das coisas, e enfim. Fala aqui também na apostila uma coisa bem importante, que é a disposição do adulto. Então, assim, ela precisa de cuidadores disponíveis. Em que sentido? Como ela é uma criança que explora muito o mundo, né? Ela precisa de alguém cuidando, porque ela se envolve em muitos perigos, ela se machuca, ela pega o que não deve, porque ela está nesse movimento de exploração. Então, ela precisa ser protegida. E ela precisa que o adulto nomeie as coisas, tá? Então, ela pega isso aqui e você tem que falar o nome. Aí ela traz para você e quer que você abre, ou ela quer te mostrar. É a fase que, se eles acharem um vidro de produto de limpeza, se eles conseguirem abrir, eles vão pôr na boca, tá? Então, como é de exploração, ela não sabe e ela vai descobrindo. Se ela conseguir pôr na boca, abrir, pôr o dedo, passar no rosto, passar no corpo, tá? Então, precisa muito do cuidador para ensinar o nome e a função dos objetos do mundo, né? E para proteger a criança nesse momento exploratório, onde ela está buscando compreender o mundo. Aí, o nosso terceiro estágio. Então, vamos relembrar. O primeiro foi centrípeto, o segundo centrífugo e agora o terceiro centrípeto de novo. Lembram a lei da alternância? Então, o personalismo, ele vai dos 3 aos 6 anos. É um momento onde a criança vive uma crise de oposição. Ela é uma criança que ela busca a independência progressiva do eu e tem várias atitudes de recusa, né, que auxiliam ela no processo de autonomia, tá? Então, nesse momento é que a criança se dá conta que ela é diferente, exclusiva, então ela não é como nenhuma outra criança, a vida dela não é igual à vida das outras crianças, a casa dela não é igual à casa de outras crianças, né? Então ela já é capaz de identificar características singulares das pessoas, né? Então ela entende que ela é assim, a amiguinha é de outro jeito, ela tem um brinquedo, a amiguinha tem outro,
né? A mãe dela tem um nome tal, a mãe da amiguinha tem um outro nome. Por isso esse nome personalismo, tá? Ela se percebe como uma pessoa, ela começa a mostrar a personalidade dela para a família. Então, nessa fase, a criança identifica características singulares e expressa falas assim. Por exemplo, a minha amiguinha, ela é muito chorona. O meu amigo, ele fica brigando com a professora. Então, ela está observando as características das pessoas, ela está mostrando as diferenças, ela está percebendo isso. Então, ela consegue descrever, ela consegue nomear, né? Ela está muito atenta ao comportamento. Essa é uma idade em que você, como professor, como pai, mãe, você tem que oferecer várias atividades para que você possibilite que a criança tenha uma escolha, né? Porque já que ela está desenvolvendo a personalidade, assim, a personalidade existe desde que a criança nasce. Pessoal, só começam a aparecer os traços de personalidade. Só que ela mesma não se dá conta ainda. E nessa idade, a partir dos 3 anos, ela começa a perceber do que ela gosta e a perceber que as pessoas, cada uma tem o seu jeito, cada uma gosta de uma coisa. Então, você oferece várias possibilidades. Se você oferecer 3 livrinhos diferentes para escolher, 4 tipos de brincadeira, aí ela vai escolher o que ela gosta mais. Então, é muito interessante que eles possam escolher. O adulto, muitas vezes, fica muito chateado com essas respostas que eles têm. Você fala, vamos comer tal coisa? Não, eu não gosto. Vamos fazer tal coisa? Não, eu não gosto. Então, é uma fase de diferenciação e onde começa a aparecer a recusa, começa a aparecer o não, tá? Então, a criança começa a dizer não, não quero, não gosto, não vou. Então, 4 anos, ela está ainda mais sabida, ela está mais consciente das próprias características e da característica das pessoas. E aí, aos 4 anos, o Valon descreve que é essa idade aqui da sedução, idade do narcisismo. Então, com 4 anos, eles estão assim extremamente engraçadinhos, sedutores, e aí eles são capazes de fazer aquele charminho, aquele chamego para conseguir o que eles querem. Né? Eles usam toda a capacidade de sedução para agradar as pessoas, né? E para que elas façam o que eles querem, tá? Sedução nesse sentido. Sedução no sentido de agradar, de ser bonitinho, de ser engraçadinho, para conseguir algo, mesmo que seja atenção, para brincar com ela, para assistir um programa com ela. Tá? E dos 5 aos 6 anos, eles têm assim a fase mais intensa, segundo Valon, né, do amor pelos personagens. Então, assim, no final do 4º ano, início do 5º, até por volta de 6 anos, 6 anos e meio, é a fase então que eles têm certeza que eles são a princesa e o Homem-Aranha. E aí eles escolhem os personagens, os heróis que mais agradam para incorporar aquele personagem, tá? Então, isso da recusa, já falei para vocês, né? A recusa, o não, a diferenciação, são as principais características do personalismo, tá? Que mostram a constituição, pessoal, da identidade da criança. Então, essa idade do personalismo, ela é muito importante, né? Que aí a criança ela mostra. Você, como pai, mãe, cuidador, pode ter percebido algumas características dela, mas ela ainda não tinha se dado conta. E ela começa a se dar conta e a mostrar com mais força, com mais intensidade, nessa fase aqui do personalismo. A nossa próxima fase, quarta fase, do pensamento categorial.
Então, nós passamos por uma centrípeta, centrífuga, centrípeta, agora a nossa fase é centrífuga de novo, dos 6 aos 11 anos. Nas fases que são o movimento excentrífugo, nós temos essa busca no ambiente, desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas, certo? Então, aqui nós temos dos 7 aos 8 anos um desmame afetivo, também chamada idade da razão. Percebam que essa fase, essa idade, é bem a idade que a criança começa a fazer provas na escola, né? Então, antes não tinham provas, tal. Aqui já marca a prova de português, prova de matemática, aí a criança tem que estudar, tem que fazer a prova, tá? Por quê? Porque ela já é capaz, né, de se concentrar, de ter essa responsabilidade com o estudo, ter essa autodisciplina a partir dos 6 anos, certo? E também é a idade em que a criança começa a jogar com regras, tá? Então, antes dos 6 anos, 6 anos e meio, se você está jogando um jogo de tabuleiro com ela e ela perde, ela quer mudar a regra do jogo, tá? A partir dos 6 anos, ela vai cada vez mais conseguindo trabalhar com regras. 7 anos é de verdade a idade do jogo com regra. Então, se fizer uma competição na escola, seja do que for, futebol, natação, antes dos 7 anos, é muito difícil colocar primeiro, segundo e terceiro lugar. Eles choram, tá? Então, como eles estão participando, se tiver participando 30 crianças, tem que comprar uma medalhinha de competição para os 30. Eles não vão entender que só o primeiro, segundo e terceiro lugar vão ganhar medalha antes dos 7 anos, certo? A partir dos 7 anos, mesmo que a criança dê uma chorada, ela já tem, como ela está na idade da razão, ela já tem essa capacidade, né, de jogar com regras e entender que tem os perdedores, os ganhadores, que aí vai naquela conversa, né? A gente vai explicando para ela que o importante é participar, que nem todo mundo ganha, que na próxima ela pode ganhar, ok? Mas antes dos 7 anos não é recomendável, porque a criança não suporta a frustração, ela ainda não trabalha com a razão, tá? Então ela é uma criança imatura para competição e para jogos com regras. Então eles querem parar de brincar, eles choram, eles querem mudar a regra. Tá? A partir dos 7 anos, isso já vai ficando tranquilo, a criança já tem essa compreensão, já tem essa autodisciplina. Tá? Aí, dos 8 aos 9 anos, ela já é uma criança que consegue trabalhar com as chamadas redes de categorias. Então, ela começa no movimento de categorização, classificação, agrupamento, onde ela pode estudar coisas cada vez mais complexas, tá? Conteúdos escolares cada vez mais complexos, já que ela trabalha com essas habilidades e ela começa a desenvolver um pensamento que é um pensamento cada vez mais abstrato, certo? Então, ela é uma criança que começa a ficar complexo os estudos dela, porque a mente dela consegue já trabalhar com esses conteúdos, tanto concretos como abstratos, a fazer essas categorias, né? Então, ela é uma criança mais racional, que opera bastante, né, com essas funções de agrupamento, de classificação, né? Então, é um processo intenso de escolarização nessa fase do pensamento categorial. Ó, lembrando que essa fase começa aos 6 e termina aos 11. Então, se vocês pensarem, lembrem lá, ou quem tem criança está acompanhando isso, é uma fase assim onde pesa essa questão da escola. Antes era uma criancinha pequena, ela ia na escola mais para brincar, agora as atividades escolares vêm com força e ela vai aprender a estudar sozinha, a fazer a tarefa sozinha, cuidar do material, vai ficando cada vez mais focada, mais concentrada, vai abstraindo mais, tá? Então, ela melhora tanto a capacidade de concretude, de aprendizagem concreta, quanto a capacidade de aprendizagem abstrata.
Aí ela vai aprender sobre seres vivos, terra, planetas, dinossauros, história do Brasil, ciências, aprende as 4 operações, pesa mais a matemática, então, assim, tudo isso até os 11 anos. Descoberta das diferenças e semelhanças. E ainda importante dizer que aqui no pensamento categorial ainda existe um predomínio do pensamento lógico, tá? Então, ela é uma criança que utiliza muito a lógica para solução dos probleminhas dela. Aqui nós temos a nossa última fase. Se essa do pensamento categorial era centrífuga, então a nossa última fase, a puberdade e a adolescência, ela vai ser uma fase centrípeta, tá? Então, ela começa a partir dos 11 anos, né, bem com a pré-adolescência, crise da puberdade e da adolescência. Vocês vão ver no próximo módulo, que é Desenvolvimento Humano 2, que existe uma diferença entre puberdade e uma diferença entre o processo de puberdade e o processo de adolescência, certo? Então, a puberdade diz respeito mais a questões fisiológicas e a adolescência é um processo mais psicológico. Então, com 11 anos, as crianças que não estão na puberdade estão entrando na puberdade, tá? Então, começa toda aquela modificação corporal, nascimentos de pelo, de mamas, o corpo da criança deixa de ser um corpo infantil. Então, nesse momento, ela também começa a perceber essas mudanças, né? E ela vai voltar para aquele processo de formação de identidade que ela iniciou lá na primeira fase. Então, um retorno ao eu corporal e ao eu psíquico, por conta da puberdade e da adolescência, tá? Dobra do pensamento de si mesmo. Então, ela começa a pensar muito, muito, ela é muito. É como se ela ficasse egoísta, ela não pensa mais no mundo, ela pensa só nela o tempo todo, por conta dessas mudanças, tá? Então, ela está procurando se descobrir quem é ela, que corpo é esse que se modificou tanto, como que ela pensa, o que que ela acha do mundo. Então, vai aumentando o pensamento sobre si mesma, vão aumentando as dúvidas, tá? Ampliação da consciência de si mesma no tempo e no mundo, as opiniões que eles têm. Então, vamos voltar aqui no nosso